Olá, turma da segunda série, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de História, tá? Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 3, tá? Então vamos lá. Segunda série, História, capítulo 3, aula 1. O tema desse capítulo é Império do Brasil. Hoje, primeiramente, nós vamos falar sobre a situação do país e as atitudes de Dom Pedro I após a independência, tá? Durante todo aquele processo ali, quais são as medidas que Dom Pedro toma para poder organizar o país. Então vamos lá. 1822. Após a proclamação da independência do Brasil, a notícia demorou 3 meses para chegar aos lugares mais distantes do país. Alguns comerciantes e militares portugueses se opuseram à independência e iniciaram uma resistência, né? Logicamente, precisamos entender que o processo de independência não se deu de um dia para a noite. Era um projeto, né? Era necessário. E lembrando que tudo ficou na família, tá? Então, assim, o rei, Dom João, foi para Portugal. Deixou seu filho Dom Pedro aqui regendo o país, né? Sendo que essa ruptura ela se fazia necessária, tá? Porque era preciso esse desligamento entre aspas, né, entre a colônia e a metrópole. E era necessário um processo de independência para o país poder progredir, tá, pessoal? Então, Dom Pedro I proclama a independência, encontra resistência, obviamente, mas ele era um homem de pulso. Então ele contratou mercenários dentro daquela temporalidade, porque ainda não existia um exército formado, para combater os rebeldes, né? Então o que acontece? Não só ele enfrentou oposição, mas como ele enfrentou também muitas revoltas regionais, né? Outras províncias se sentiam abandonadas, né? Em relação à capital, né? Ao Rio de Janeiro. Tanto é que existe uma coisa chamada interiorização da metrópole, porque tudo girava em torno de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá? Então isso durou muito tempo. As outras províncias realmente estavam abandonadas, tá? Então Dom Pedro também teve que enfrentar muitas rebeliões regionais. Tudo bem. Ele contratou mercenários, e conseguiu a vitória. Beleza. Qual o próximo passo de Dom Pedro I? Vamos entender. Em 1822, em 3 de junho, antes do processo de independência, Dom Pedro I convocou a primeira Assembleia Geral Constituinte e Legislativa da nossa história, visando o quê? A elaboração de uma nova Constituição, que formalizasse a independência política do Brasil em relação ao reino português, tá? Bom, esse objetivo de formalizar uma nova Constituição não visava só o interesse, né, de organizar o país, mas sim, né, qual era a intencionalidade? Dom Pedro I queria concentrar todos os poderes na sua mão, tá? E ele fez isso, tá? A contragosto de muitas pessoas que criticaram essa Constituição. Então vamos ver o desdobramento dessa situação. Bom, 1823, em 12 de novembro, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, por entender que o projeto de Constituição elaborado limitava seus poderes. Tá vendo, pessoal? O imperador prendeu e expulsou do Brasil os deputados que discordavam de sua atitude, dentre eles José Bonifácio. Constituição de 1824. Então, ele tomou uma série de atitudes para poder ter mais poder, né? Então ele entendeu que aquelas leis anteriores limitavam seus poderes, né? E aí quem discordou dele simplesmente foi expulso do país. Simples assim. Então ele governou, de certa forma, com mãos de ferro. Estava errado? Estava certo? Não cabe julgamento, né? Ele foi um homem do seu tempo. Ele agiu dentro das circunstâncias. Então é isso que a gente tem que entender, tá, pessoal?
Dentro de história, a gente tem que entender o processo histórico. Agora dizer, ele foi ruim, ele foi bom. Não, gente, isso não existe, tá? Não existe juízo de valor. A gente tem que entender todo o processo, tá? É isso. E aí, o que Dom Pedro I faz, né? Ele promulga uma Constituição, né? Onde ele concentrava todos os poderes em sua mão. O famoso poder moderador. Então, vamos entender o que foi a Constituição de 1824, tá? Constituição de 1824. Governo monárquico, unitário e hereditário. Concentrava poderes nas mãos do imperador. Características da Constituição. Só os ricos podiam votar. Estabeleceu o catolicismo como religião oficial do Brasil. A igreja ficou subordinada ao Estado. Tá? Manteve a divisão territorial nacional em províncias. Perdão. O imperador tinha o direito de não responder na justiça por seus atos. Tá? A Constituição de 1824 estabeleceu a existência de 4 poderes no Estado brasileiro: judiciário, legislativo, executivo e moderador. O poder moderador estava acima dos demais. Então, pessoal, estrategicamente, né, Dom Pedro I, que não era bobo nem nada, ele concentrou todos os poderes em suas mãos, tá? Então, para isso, ele elaborou uma nova Constituição, a Constituição de 1824. Então, qual é o tema principal da aula de hoje, tá? É a Constituição de 1824. Fiquem atentos a esse assunto, a esse tema, porque isso é de extrema importância, tá? Por quê, pessoal? Porque isso é um tema que cai muito em provas, né? Cai muito em Enem. Eu sei que vocês estão iniciando o segundo ano, né? Que teoricamente está distante, mas não está distante essa questão do vestibular, do Enem, não está. Então, vocês comecem a se preparar, tá? Esse tema é extremamente importante. Então, vocês têm que ter o domínio sobre a Constituição de 1824. Então, vamos só recapitular, tá? Dom Pedro I estabeleceu uma nova Constituição com o objetivo de concentrar todos os poderes em suas mãos. Essa Constituição, ela tinha características, né? Quais eram essas características? Vamos reforçar? Governo monárquico, unitário e hereditário, né? Quais eram as regras? Só os ricos podiam votar, né? Por quê? Porque os ricos, né, detinham poder econômico e automaticamente exerciam influência, né, no campo político, no campo social, dentro da sociedade local. Tá? Então, eles poderiam apoiar Dom Pedro I. Mulheres eram excluídas, logicamente, né, dentro daquela temporalidade da vida política, os pobres, os escravizados. Então, a política era feita pela elite e para a elite, tá? Então lembrem disso. Constituição de 1824, só os ricos podiam votar, tá? Estabeleceu o catolicismo como religião oficial do Brasil. Bom, era a religião que predominava, né? A igreja tinha muita força, a igreja católica dentro daquela temporalidade. Só que estrategicamente ele colocou a igreja subordinada ao Estado, ou seja, ele mandava na igreja, o imperador mandava na igreja, ok? Manteve a divisão territorial nacional em províncias. Ele não quis mexer nessa questão. Por quê, pessoal? É como eu expliquei no começo da aula, tá? A vida política, social, girava em torno dos 3 estados: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá? As outras províncias, né, como nós temos um país com dimensões continentais, eram deixadas de lado. Ele não conseguia administrar o país de uma maneira única, coesa, entenderam? Então, estrategicamente, as províncias continuaram do jeito que estavam, tá? Então vamos lá.
O imperador tinha o direito de não responder na justiça por seus atos. Lógico que isso é uma ótima estratégia, né? Foi uma ótima estratégia, porque ele podia fazer o que quisesse e tinha certeza da impunidade, porque ele estava acima da lei. O imperador se colocou acima da lei, ok? Bom, a Constituição de 1824 estabeleceu a existência de 4 poderes no Estado brasileiro: judiciário, legislativo e executivo. Lembrando, pessoal, o poder moderador, né, o 4º poder, ele estava acima dos demais, tá? E esse poder moderador concentrava todos os poderes na mão do imperador. Então foi uma constituição totalmente a favor de Dom Pedro I, né? De posse desse documento, ele poderia fazer o que quisesse, né? Estava tudo certo. Ele estava acima do bem e do mal, ele estava acima da lei, ok? Aí, com a nossa mentalidade contemporânea, nós podemos julgar, né, que ele foi autoritário? Não. A palavra autoritário gera um juízo de valor. Então, ele fez o que era necessário dentro daquela circunstância, ok? Então, pessoal, atividade de hoje, vamos lá. AD1 de História, capítulo 3, aula 1. Faça um resumo sobre a Constituição de 1824. 10 linhas, próprias palavras. Por que eu estou pedindo esse resumo, pessoal? Para vocês fixarem esse assunto. Como eu já falei, é de extrema importância e cai sempre nas questões de vestibulares e Enem, tá? Então, já estou preparando vocês lá para o ano que vem, para o finalzinho do ano que vem, se Deus quiser, tá? Então, vamos lá. Exercícios diversos. Exercícios número 5, do 1 ao 4, página 17, tá bom? Bom, vou falar rapidinho aqui com vocês. Podem fazer o trabalho, perdão, no caderno, tá? Com caneta azul ou preta. Só peço a vocês que façam uma letra legível, tá? E deixem uma folha só para o trabalho. Não emendem uma folha com o questionário. Façam um trabalho organizado numa folhinha só, tá bom? Porque ninguém tem obrigação, às vezes não tem possibilidade de estar com um computador, de estar digitando um trabalho. Então, eu aceito o trabalho manual de boa, gente, tá tudo certo. Agora façam de forma organizada, tá? Uma letra bonita, caprichada, legível, caneta azul ou preta, tá? E uma folha separadinha de caderno, tá bom? Não misturem questionário com o trabalho, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima aula.